Oi, meu nome é Giovanni, eu sou ator, eu sou editor e vou dar mais expandida aqui só um pouquinho. Isso, melhorou. E assim, eu já falei sobre os meus programas, eu já falei sobre os dispositivos que eu usei para fazer edição de vídeo, eu já falei sobre parte do meu histórico, das crises que eu tive ao longo desses meus 7 anos como editor, e hoje eu vou falar dos meus quadros. Alguns quadros sobreviveram ao tempo, outros eu me senti na obrigação de ter que descartar, apagar da existência do canal, e tem alguns poucos e bons que ainda permanecem e que talvez haja a possibilidade deles voltarem a ser atualizados, coisa que eu infelizmente não estou podendo ter previsão. Mas eu vou tentar citar todos os que eu fiz até agora. Alguns quadros foram feitos com alguns amigos meus que me acompanharam ao longo desses anos. Outros foram feitos com amigos do meu irmão. O nome dele é João Luiz dos Santos. Ele é jogador de futebol e eu vou deixar na descrição o link do canal dele, para quem esteja interessado em descobrir mais sobre ele. Então, se você me acompanhou nesses últimos 10 anos, deve saber que até hoje eu tenho totalizado cerca de uns 10 quadros mais ou menos. Alguns eu estou mantendo atualizados, outros pode esquecer que não voltam mais. E foi por várias causas. Disponibilidade dos componentes, direitos autorais e algumas outras coisas que só citando cada um dos quadros para poder realmente deixar explicado o motivo da saída e da permanência de cada quadro. E como eu não me lembro muito de qual quadro nasceu primeiro ou qual dele foi excluído primeiro, só o que eu sei é os que estão atualizados ou não. Então eu fiz essa lista mais por ordem de consideração, assim dizendo. Então vamos a eles. Número 10, Dubladiano. O quadro Dubladiano foi um quadro que o fundamento era simplesmente eu ou qualquer outro componente do canal que começou comigo dublasse uma música do gosto próprio ou de gosto alheio, se fosse pedido pelos comentários, de que fizesse apenas mexendo a boca e dublando a música em si. Uma coisa que ia ser simples, mas que no final só passou de 2 músicas, que foi a música What a Wonderful World, na versão dos Ramones, e também teve a música do B.J. Thomas. Eu não lembro agora o nome da música, eu vou deixar embaixo no rodapé do vídeo. Mas só teve essas 2 músicas e no final esses 2 vídeos eles foram bloqueados no mundo todo porque simplesmente eu nunca tive direito autoral de nenhuma música famosa, então apaguei os 2 vídeos na primeira oportunidade que eu tive. 9. Cover por. Isso no caipirês, na verdade é cover por. Seria cover por Noturno, cover por Flasco Preto ou cover por Amarelo. No final não teve nenhum deles, só teve um, que na verdade foi interpretado por mim e pelo meu irmão João Luiz. A gente fez uma versão cover de uma música famosa do MV Bill com a irmã dele, a Camila. O nome da música é Estilo Vagabundo. O vídeo ficou no ar por algum tempo, mas eu tive que tirar também por conta dos mesmos motivos que seriam os termos ou os direitos autorais da música. Mas no final acabou só virando um arquivo pessoal dos familiares. De vez em quando, uma das minhas tias cai na graça só de ver. Eram bons tempos. A gente tinha que se livrar um pouco do tédio de morar na praia durante o inverno. 8. Jogos salgados. Bom, esse aí foi uma versão satirizante que eu quis fazer da franquia dos Jogos Mortais. Eu gosto muito dessa franquia de filmes de terror psicológico, porque ele tem várias histórias interligadas e, cara, isso é bom em todo tipo de franquia. Então eu fiz uma versão satirizante, né, com armadilhas próprias, com histórias próprias, comigo, com o meu irmão, com os colegas deles. Só que, pelo mesmo motivo de serem todos menores de idade, eu tirei todos os 7 vídeos do ar.
7 vídeos representando cada uma das franquias. Eram coisas pequenas, mas algumas eram um tanto que ridículas para dizer que era aquela filme de terror. Só o que mantinha essa atmosfera era a trilha sonora padrão do próprio filme. Que o que valeu muito mesmo foi a edição em si. 7. Os Brazuqueiros. Esse aí eu fiz questão de deixar na mão do meu irmão e dos colegas dele. Simplesmente cada um dos meninos representando uma cor da bandeira e fazendo várias atividades relativas a esporte. É uma coisa completamente solta, sem roteiro, sem sinalização. Eu simplesmente filmava os guris e eles se divertiam. E as melhores partes eu editava e deixava no gosto deles. É legal porque eles também achavam divertido e adoravam aparecer. Número 6, Elfo, Elite de Loucos por Funk e Ostentação. Esse quadro eu fiz com a ajuda de 2 colegas meus que eu conheci numa época em que eu trabalhava no mercado. Um deles trabalhava comigo, o outro eu só passei a conhecer mais com uma ligação direta dos dois. É uma coisa simples, eu cheguei até a dividir 3 subquadros dentro desse quadro. Que era ele simplesmente jogando conversa fora, caminhando pela avenida, indo para um salão de sinuca, tentando se desafiar uns aos outros. E um subquadro que eu criei com vídeos de cacetadas. Só que nesse caso era diferente, todos eram maiores de idade. Só que o quadro não permaneceu porque eu acabei me mudando. Eles ficaram onde tudo começou e eu tive que vir para a capital. E desde então, vagamente, a gente tenta se comunicar. O quadro foi desatualizado e excluído pelos termos autorais que eu não tinha. Até que se dependesse deles, talvez não fosse necessário. 5. Debatedores.c. Eu queria fazer desse quadro um padrão que pudesse juntar todos os componentes, tanto os colegas do meu irmão, quanto esses meus colegas que eu conheci no mercado. Só que isso nunca aconteceu. No máximo eu consegui fazer com que um dos episódios do Elfo, Elite de Louco por Funk e Ostentação, tivesse uma participação padrão do meu irmão. Nada mais do que isso. E na época assim me pareceu uma coisa promissora. Até um certo ponto. Depois a gente simplesmente começou a ir cada um pro seu canto e perder literalmente a comunicação. Foi um caso perdido? Não. A gente só passou mais trabalho para poder se encontrar com mais frequência. Esse quadro era para ser um quadro de debate sobre temas que pudessem ser citados pelos comentários. O quadro nunca passou dos primeiros 5 vídeos. 4. Noturno e Histórias. Esse quadro eu fiz questão de dar andamento por pelo menos umas 3 temporadas, até onde eu me lembro. E lá eu criei um personagem que era mais padrão com meu comportamento básico, mais calmo, mais sereno, e até muito essa voz mais padrão para poder deixar a coisa mais leve, dar aquele padrão de secreto. E então eu mantive sempre esse tom quando fosse realizar esse quadro. O quadro, na verdade, era do meu personagem noturno, contando histórias com uma moral no final, que sempre desse algum sentido à história ou que fosse uma lição de vida. Era bom porque ele durou bastante. Era um quadro só, era só eu, a câmera e as histórias. As melhores que eu pude contar. Aliás, se você tem interesse que o Noturno Histórias volte, porque eu acho que é um quadro que vale a pena voltar. Fala sério, histórias boas, com uma moral no final, que faz todo sentido e que no final seja uma lição de vida. Coloca nos comentários. Quem sabe a sua história não é a próxima. 3. Preto e Conceitos. Esse quadro realmente foi o que me deu mais trabalho, foi o que eu mais realizei ao longo desses últimos anos. Foi um quadro que me deu aquela impulsão de continuar fazendo mais vídeos. E foi aquele que eu mais desenvolvi um personagem que era o mais padrão do canal, por mais visível que ele pudesse ser e por menos conveniente que ele pudesse parecer. Que é simplesmente o Francisco Preto. Aquele hippie andarilho que fala para todos os seres humanos que moram nesse planeta chamado Terra, onde ele aborda sempre um discurso pequeno sobre um tema completamente variado. Alguns são bem sérios, outros são literalmente criados por referências, e a maioria deles fazem bastante sentido, ou não. Foi o quadro que teve mais vídeos, foi o quadro que teve mais alteração de edições, e foi o único quadro que expandiu para fora desse meu canal. Tanto é que tem um canal próprio que só tem esse quadro executado. Eu vou deixar também na descrição o link desse canal. 2. Jogo de terra. É basicamente isso aqui.
que é esse singelo quadro onde eu estou praticamente dando todo o meu histórico de edições, vídeos, quadros, dispositivos e toda essa minha saga de 7 anos como editor de vídeos. O Diário de Bordo GDS é praticamente o último, mais recente e mais atualizado quadro até então. É meu quadro de viagens, onde eu mostro todas as curiosidades e tudo que eu encontro quando eu invento de viajar para outros lugares em nome de alguma peça, de algum espetáculo ou de alguma coisa relativa ao meio artístico, para não dizer qualquer tipo de dia específico que eu possa ter fora do padrão. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado muito do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que ainda não sabe nada sobre o meu histórico. Mas, com o tempo, pode ser que descubra. E é isso aí. Fiquem ligados e vejam o meu próximo passo.